Oi, gente, tudo bem? Agora sim, no ar mais um episódio do meu podcast. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E olha eu aqui pronto para mais um programa, mais um episódio. E estou num cenário diferente, como vocês podem ver. Isso porque eu não estou na minha casa, estou na casa da minha irmã em Santo Antônio da Platina, no meu país. Pois é, estou aqui passando... vai ter alguns barulhos assim, porque a casa da minha irmã é na porta da rua. Tô aqui passando essa semana em Santo Antônio da Platina, vim resolver algumas paradas, minha mãe também tava meio dodóizinha, então vim ficar junto com ela um pouco. E aí, o negócio tem que acontecer, né? Aí eu falei, cara, não consegui me organizar para gravar um episódio adiantado, então vou gravar hoje esse episódio fresquinho para você que acompanha aqui o podcast, beleza? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você tá chegando aqui pelo título, pelo tema, ficou sabendo de alguma forma, entra aqui no canal, aperta o botãozinho e já se inscreve, não custa nada. Se inscreva no canal, ative a notificação para que você receba, né, os episódios toda semana. Segunda, quarta e sexta tem vídeo por aqui. Às segundas, a gente tá com uma temporada prontíssima do Murilo Cardoso Entrevista, esse programa novo. Fica o convite para você acompanhar personalidades bem legais que eu tenho trazido aqui para você conhecer um pouco mais. Essa semana, na segunda-feira, tivemos a psicóloga Deise Rosa, que é especialista em luto. Quarta-feira tem o Agora Sim, que é esse podcast que fica... Você, eu e você, a gente trocando ideia aqui sobre vários assuntos da atualidade e tudo mais. E às sextas-feiras tem vlogs, tem Murilo na cozinha, tem algo diferente, né? Eu mais de forma externa, conhecendo lugares. Então essa programação a gente se mantém dessa forma até o fim do ano, tá bom? Bom, gente, o que eu quero falar essa semana? Eu tava aqui em Santo Antônio, tô assim, né, com horários um pouco mais livres, podemos dizer assim. E entrei no Twitter para ficar lá, né, só deslizando, vendo o que estava rolando por lá e vi uma publicação que foi feita no sábado, dia 26 de outubro, 26, 27, 28, no sábado, e que me chamou muita atenção e que eu fui olhar aqui. Ela tem mais de 1.200.000 visualizações nessa quarta-feira, pelo menos no momento que eu tô gravando o programa, sobre uma foto que o @Dona Karine publicou e escreveu a seguinte frase, que é o que vai aparecer aqui na tela agora. Achei o clone do meu esposo, versão seminarista. Olha a foto desses dois cidadãos. Eles são muito parecidos, um é mais baixo, aparentemente, do que o outro, que, né, ao que tudo indica é seminarista, um pouquinho mais baixo, mas olha, assim, a boca, o dente, o formato do rosto é parecido, até o óculos, né, a armação do óculos. E aí ela colocou uma informação logo abaixo que diz assim: mesma idade, nasceu em cidade próxima e ele não parece com ninguém da família dele. Eu não sei se qual dos dois ela tá falando, eu imagino que seja o marido dela, que ela conheça um pouco mais. E isso ferveu na minha cabeça. Desde então eu não paro de entrar no perfil dessa garota, que eu passei a segui-la. Ela tá inclusive com 14.500 seguidores. Não sei se ela já tinha esse número ou se cresceu, né, depois que ela fez esse post. O que mais me surpreende são os comentários, que a galera começou a falar, ó, eu ia atrás para saber o tipo sanguíneo, não é possível, teria que ter mais informações, uma alta probabilidade de serem o mesmo pai e tudo mais. E ela confirmando embaixo, tem sim, outras pessoas escrevendo, eles são muito iguais, tem que fazer o DNA, leva no ratinho, se investigar direito, vamos saber que eles são gêmeos separados na maternidade, separados no nascimento. Outra pessoa escreveu, não são a mesma pessoa. Enfim, olha lá, até os dentinhos são iguais, o contorno do cabelo na testa, será que não tem parentesco? Porque tem essa história de terem, né, um número de pessoas parecidas conosco no mundo e tudo mais, mas eles estão numa cidade perto, ao que tudo indica. E aí eu não parei de fuçar no Twitter dessa garota, querendo saber mais informações, e ela foi atualizando conforme a vida foi passando, né? Aí na segunda-feira, que foi o post que eu vi realmente, foi ela comentando a própria foto dela, né? Ela retweetou e escreveu assim: isso aqui começou a me preocupar real. O meu marido é José Pedro e o cara chama João Paulo.
tá virando uma história de Paola e Paulina Bracho. E realmente, isso ferve a minha cabeça e eu vou explicar por que já já. Aí logo mais ela escreveu: até a voz parece, para piorar, meu sogro também era caminhoneiro. Gente, isso aqui é assustador, assim, a coisa só piora. Ah lá, o pessoal comentou que até o gosto estético deles é parecido, porque os óculos são praticamente os mesmos. Já manda real pro sogrão, mostra a foto e pergunta, se ele não responder vai fazer o teste de DNA. Diz que ele morreu de rir. E o pessoal falando, não custaria nada fazer um exame de DNA? Já pensou eles trocarem de lugar e o seminarista é que tá com você agora? Gente, é pano pra manga você achar uma história como essa, né? Ela escreveu num tweet na terça-feira, dizendo que tem tanta gente pedindo DNA que ela tá quase passando o cotonete no dente do seminarista sem ele perceber e levando na clínica. Porque é muito possível, né, que exista essa situação. Aí ela postou uma foto também do marido dela, dizendo que ele é pai de gêmeos, mas depois ela desmentiu, falando que as crianças têm 1 ano e 7 meses de diferença, que no caso são os filhos dela, né, dela com o marido dela, são essas duas crianças. Ela falou assim, ó, ela continuou, né, dando os argumentos e tudo mais, disse que a voz deles era parecida, né, eu falei aqui, né, o sogro era caminhoneiro, o sogro dela era caminhoneiro, e o pai do seminarista também era caminhoneiro. Então, assim, a coisa só piora. Se o seminarista for irmão do meu esposo, ela escreveu, sem graça, adultério, clima chato. E se ele não for, seria uma situação extraordinária, teoria do multiverso e tudo mais. Então, a gente fica aqui na expectativa acompanhando. Eu tô assim, praticamente dando F5 o tempo inteiro na página dessa garota. Até fiz uma pergunta para ela, ela não me respondeu. Porque eu queria saber em que pé que tá essa história, né? Eu escrevi assim, ó. Você tem mantido contato com ele? Ele tá interessado no assunto? Seu marido, o que tem falado, né, sobre isso? Mais um outro post, ela comentou aqui, ó, que ela lembrou, né, do marido dela encontrando o seminarista e que os dois começaram a rir demais, dizendo que homem é um bicho simples, né, quando acontece esse tipo de situação. Que se fossem duas mulheres, ia rolar ai não, nem parece, nada a ver e tudo mais. E faz sentido, né, porque ela não tá nem aí meio pra nada. Você pode se questionar, pergunta pra mãe dele. Mas a mãe do marido dela, a sogra, ela faleceu. Então ela fala aqui, né, que então não teria essa informação. Mas tem um problema. Parece que tem alguém aí que conhece o seminarista e escreveu sobre ele. Eu vou achar aqui, ó. Esse trecho praticamente responde a minha pergunta que ela não respondeu, mas que eu imagino que devem ser muitas mensagens que chegaram aí da galera da teoria da conspiração. @MrDaniel27, eles disse assim, ó. Conversei com o irmão Paulino hoje na aula sobre ele estar ficando famoso. E ela disse, o que ele disse, né? Aí o Mr. Daniel respondeu, ele tá achando engraçado toda essa situação de pensarem que ele e seu marido são irmãos. Aparentemente ele tá tranquilo com isso. Aí ela até respondeu, pergunta pra ele se ele topa um teste de DNA de brincadeira. Aí o Mr. Daniel respondeu, ele falou que até a mãe dele quer fazer o teste depois disso. Eu tô muito animado pra essa história. Eu acho que o episódio de hoje vai ter uma parte 2, porque semana que vem eu vou querer o desdobramento dessa história, se tiver atualidades aí atualizações, né, para trazer aqui para vocês, porque eu tô impressionado com... Coloca a foto aí deles de novo. Tem uma pessoa que até falou sobre o queixo deles, que agora eu me perdi aqui onde que estaria esse queixo, mas que o queixo dele é parecido, tem até a covinha, que seria o ângulo que não apareceu tanto, mas na verdade até a dobrinha do queixo e tudo mais tem relação com a semelhança, né, entre os dois. E agora eu fico pensando, cara, e se fosse comigo? É algo a se pensar. E se fosse com você, ter um irmão gêmeo, ter uma irmã gêmea a essa altura do campeonato? Eu não sei a idade dele, mas deve ter, será que no máximo uns 30 anos? E outra, pro irmão ser seminarista, eles parecem serem bem mais jovens, assim, tipo uns 25, 27, por ali. Eu joguei 30 por conta das crianças, mas tem gente que é pai e mãe mais novo, né? E quando tem história
novela, filme de gêmeos, a impressão minha, a maioria das vezes é mulher, ou não tem nada a ver isso que eu tô pensando. O Cauã Raymond fez uma novela agora, né, que eles eram irmãos gêmeos, um morre, ele fica no lugar e tudo mais. Mas se a gente for parar pra pensar, na maioria, ou pelo menos nas novelas mexicanas, sempre são mulheres, né? A Usurpadora, tem Cúmplices de um Resgate, tem até 3, né? Trigêmeas, 3 vezes Ana. E fora que a atriz que fez a Usurpadora, a Gabriela Spanik, ela fez mais de uma novela, acho que são 3 que ela faz gêmeas. Quer ver? Vou até conferir aqui ao vivo e a cores. Por quê? Antes dela fazer a Usurpadora, em 1998... ela fez em 1994 uma novela chamada Como Tu Ninguém, Ninguém Como Tu, algo nesse sentido. Foi uma das primeiras novelas que ela protagonizou em 94, 95. Ela fazia Gilda e Raquel. E depois que ela fez a Usurpadora, então em 1998, que foi um clássico que a gente já vai falar mais sobre isso, ela fez a Intrusa, que nessa história elas não eram exatamente vilã e mocinha, nada. Ela fazia Virgínia e Vanessa. Tá até no Globoplay essa novela, mas eu nunca assisti. 135 capítulos. O SBT até chegou a adquirir os direitos da novela, mas ela nunca foi exibida. Eu acho até para não tirar o foco de A Usurpadora, que sempre que reprisava, dava muita audiência deles colocarem a mesma atriz para fazer personagens gêmeas de novo, pode ser que não daria tão certo, né? Mas, gente, por que essa história me chamou a atenção justamente nesse ponto? A história dos irmãos seminaristas lá, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A princípio. Porque eu tô assistindo A Usurpadora. A Usurpadora é uma novela que sempre passou no SBT, passaram acho que 8 vezes em relação a reprises e tal. Mas eu lembro dela o tempo todo, mas eu nunca assisti ela do começo, meio ao fim. Por quê? Porque a maioria do tempo que eu fui jovenzinho, adolescente, assim, criança, eu estudava tarde. Então, falar que eu assisti a Usurpadora inteira, eu nunca assisti. Em 2014, eu lembro de estar assistindo ela na Netflix. E eu parei, sei lá, no capítulo 50. A novela tem 110 capítulos, eu acho. E não terminei porque daí a Usurpadora saiu da Netflix. Agora que voltou pro Globoplay, acho que tem uns 2 anos, eu decidi assistir e tô assistindo. E vamos ser sinceros. Pra você que assiste ou que conhece um pouco da história, cara, a Paulina e a Paola são completamente diferentes. Eu fico muito impressionado como que a atriz Gabriela Spanik conseguiu fazer um trabalho tão incrível, porque a postura, a personalidade, o olhar das duas são totalmente diferentes, todas essas características, principalmente na novela, claro, e tudo mais, né? Como ela interpreta as duas personagens. Mas o enredo é muito chato, como é que desenvolve a história. A Paulina fica apaixonada pelo Carlos Daniel, só que o Carlos Daniel é um boçal, um machista, um escroto, só trata ela mal, tanto ela como Paola, tanto ela como Paulina. Ao mesmo tempo que ele tá apaixonado, ele desapaixona, ele briga com ela, ele xinga ela. Nossa, é um caos. O Rodrigo, o irmão do Carlos Daniel, um babaca. A Patrícia, que é a esposa do Rodrigo, cunhada do Carlos Daniel, uma sonsa, uma songamonga. Ela não serve muita coisa ali, é quase elenco de apoio, coitada, a atriz até morreu agora. Mas eu acho que ela não faz nada. E o mais engraçado é que, assim, claro, é a alta sociedade mexicana, né, da cidade do México ali e tudo mais. Eles são muito ricos, aparentemente, os Brátios, né? E assim, corta uma cena da casa da Patrícia, porque o Rodrigo talvez esteja trabalhando, a Patrícia tá lá. Eles estão num puta casarão, super arrumados durante o dia, sem fazer nada, tá olhando assim pro jardim. Sem fazer nada. Aí isso me incomoda. Aí a vovó Piedade. Nunca, vocês já repararam que praticamente nunca aparece a vovó Piedade descendo aquele monte de escada que tem no meio da sala? Porque ela era uma senhora, então eu acho que não tinha muito acesso a ela descer toda aquela escadaria. Outra coisa que eu fico pensando muito, aquele casarão, lindo, 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 é uma mansão, né? Pesquisando na internet é fácil de você ver isso já há bastante tempo. O casarão, ele ficou abandonado, essa mansão ficou abandonada durante muitos anos, foi destruída a princípio, parece que construíram um prédio ali no lugar. Não sei se foi vendida, se faliram os donos, enfim, mas o que dá a entender é que na parte de dentro é cenário, né? Porque tem toda a dinâmica dos móveis da casa, dos espaços onde eles gravam, e nunca mostra
a parte, eles entrando mesmo com aquela porta daquele hall de entrada com a escadaria aberta, sempre eles só fechando e com uma cortina, né, no meio. Por quê? Porque era cenário, e aí a mansão é uma mansão real. Aí eu fico pensando que acho que eles tiravam um dia inteiro da semana só para gravar as entradas e saídas e as cenas externas no pátio da mansão, né? A casa do Rodrigo, por exemplo, já era uma casa real, ao que tudo indica, né? Porque como eles gravam, era uma casa real, mas boa parte, assim, é mais a parte externa, né? E dentro são os cenários. Então, assim, nossa, é muito curioso, né? Quando você acompanha a dinâmica de uma gravação e de algo que fez tanto sucesso, mas lá da década de 90, 1998. Se a novela estreou em fevereiro, a produção começou em 97. E, para quem não sabe, essa novela, A Usurpadora, ela é a quarta versão desse texto, dessa história. Teve, em 1971, a novela A Usurpadora, que foi produzida em 1971. Tem algumas imagens na internet, vou colocar aqui. Aí a segunda versão da novela foi produzida em 1981. O Lugar que Me Roubou, também passava num casarão e tudo mais, também pela Televisa. A primeira é da RCTV, a segunda pela Televisa. Aí a RCTV, em 1986, fez um remake também de A Usurpadora, La Usurpadora, chamada A Intrusa, protagonizada por Mariela Alcalá. E aí, depois de 2018, em 2012, a Univision produziu uma adaptação que se chama Quem é Você, né? Quem eres tu? Protagonizada por Laura Carmine e Julian Gil. E em 2019 eles fizeram aquela vergonheira, que foi uma versão curta, né, da novela, em poucos capítulos. Se eu não estou enganado, 50 capítulos, 40 capítulos. Não, perdão, 25 capítulos. Foi protagonizada pela Sandra Echeverria, que eu vi até a Gabriela Spanik reclamando, né? Dizendo que era só o nome que era igual, que o restante não tinha nada a ver com nada, né? E ainda teve a TVI em 2013, a TVI lá de Portugal, que fez uma novela Destinos Cruzados, que era baseada, né, na Usurpadora. Foi uma novela que ficou um ano no ar até, ó, de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014. Também tinha esse mote, né, das gêmeas, né, Silvia e Laura. Bom, então tudo isso me chamou a atenção justamente por isso, mas eu estou assim dando, mais uma vez, reforçando F5 nessa página do Twitter. Ó, ela tá desaparecida há 7 horas, que ela não comenta nada, então eu tô bem ansioso aqui para trazer atualizações do próximo episódio. Então fique ligado, fique ligada aqui no Agora Sim, porque eu quero contar um pouco mais dessa história e quem sabe conversar com eles também. Já siga lá, ó, Dona Karine, para saber mais. Falei que eu queria contar essa história, compartilhar, porque ficou viral lá no Twitter, trazendo um pouco fora da bolha para quem não acompanha o Twitter. Beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, deixar seu like e também seguir nas redes sociais para ajudar a engajar um pouquinho mais esse Paranauê daqui. Tá bom? Obrigado pela companhia por todo mundo. Não esquece que segunda tem Murilo Cardoso Entrevista, quarta aqui o Agora Sim podcast e sextas-feiras vlogs, Murilo na Cozinha, vários conteúdos diferentes para você que me acompanha. Valeu, falou, é nóis, até a próxima. Tchau!